Boa tarde, Wanderson. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos do grupo Aqui Notícias e a todos que nos assistem pelas diversas plataformas que está sendo transmitido esse nosso bate-papo. Vamos conversar um pouquinho esse bate-papo. Hoje, como você disse, primeiro falar do artigo aí do Arthur, muito bom. Cada um vive na sua bolha. Hoje é tão complicado a gente conversar política, seja com um amigo, seja na rede social, porque isso não tá claro, essa questão. Tá me ouvindo bem, Wander? Tem algumas pessoas reclamando da transmissão do YouTube sem som. Então, e muitas pessoas que não conhecem, só mesmo replicam, né, os conceitos, porque se informam das mais diversas maneiras, não tem a necessidade de procurar uma fonte de informação. A gente pode dizer que a direita e a esquerda, esses conceitos estão em voga hoje no nosso país, eles nasceram durante a Revolução Francesa, né, que se deu em 1789, onde as classes mais ricas não queriam, durante o que posteriormente seriam as assembleias legislativas, até então não era chamado de assembleias legislativas, os mais ricos sentavam à direita e os mais pobres, né, porque os ricos não queriam se misturar com os pobres, por conta da Revolução Francesa, os pobres, as classes menos favorecidas tiveram mais direito à voz, então eles não queriam sentar do mesmo lado. Então houve essa separação. Do lado direito sentavam os ricos, do lado esquerdo sentavam os pobres. Daí originou este termo tão usado hoje, que é o termo direita e esquerda. E automaticamente a direita, por conta dos ricos, foi associada à burguesia, as ideias, né, da burguesia na época, que defendia ainda os reis e outras ideias, e do outro lado, os trabalhadores, né, vamos dizer assim, o povão, que clamavam por melhores condições de vida. Lembrando que em 1789, as condições sociais que a França se encontrava eram de extremo caos social. Então, daí surgiu essas palavras aí, direita e esquerda, isso vem ao longo da história. Bom, Wilder, acho que a gente teve um problema no início do nosso bate-papo, agora está saindo o áudio, Guilherme? Está modulando. Eu acho que agora resolvemos um problema do som, né? Deu certo aí? Acho que deu certo. A gente estava com um problema no nosso áudio, né? Eu até te peço desculpa. Quem está nos acompanhando pegou a sua fala, deu para entender que nós estamos falando de direita e esquerda, né? Eu vou repetir aqui, para quem está chegando agora, que não pegou no começo, por conta de um problema técnico que a gente teve. A gente está começando hoje o programa Ponto de Vista, né? Nosso tema hoje é a direita e a esquerda, né? Que ficou tão evidente, principalmente após a vitória do presidente Jair Bolsonaro. É um tema muito evidência e que muitas pessoas nem sabem o que é, saem compartilhando por aí, acabam discutindo, são discussões sem fim, mas de pessoas que nem sabem o que significa direita, esquerda, comunismo, socialismo, direita conservadora. Então, assim, a gente recebe hoje, vou aqui novamente repetir o currículo, né, do Wilder Barbosa. Ele que é graduado em História pela Faculdade de Alegre, né? Pós-graduado em História do Brasil, em Gestão Pública, atuou como professor da Rede Municipal em Divino de São Lourenço, em escolas da Rede Estadual, no mesmo município também lá em Ibitirama, foi secretário de Educação em Divino de São Lourenço, em Dores do Rio Preto, coordenou também o Cine, foi assessor da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social, o CETADES, e na Assembleia Legislativa atuou como assessor parlamentar do então deputado Rodrigo Coelho e atualmente trabalha como assessor do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eric Musso. A gente o recebe, então, o Wilder Barbosa, para um bate
bate-papo na tarde dessa terça-feira, um bate-papo que acredito que será muito proveitoso para explicar um pouco sobre direita e esquerda. Eu vou então aqui repetir a pergunta, porque as pessoas não puderam então ouvir a minha pergunta, né? Participa desse bate-papo a jornalista Fernanda Zondonati. Uma boa tarde mais uma vez. Vamos direto então ao ponto, já teve essa falha técnica. Eu gostaria que você explicasse então novamente, Wilder, essa diferença de direita e esquerda, o que é comunismo, o que é socialismo, o que é a direita conservadora. Fique à vontade. Tranquilo, vamos lá. Primeiro, boa tarde, né, novamente, a todos aí do Grupo Aqui Notícias, Anderson e Fernanda, que está comigo aí nesse bate-papo, e a todos que nos acompanham nas mais diversas plataformas aí, onde está sendo transmitido esse bate-papo. Bom, a gente vive no Brasil desde, como você bem falou aí, desde a eleição, principalmente na eleição de presidente, né, passada, esse afloramento da briga, vamos dizer assim, direita e esquerda. Eu quero parabenizar o Arthur, que colocou muito bem uma bolha, que a direita e a esquerda vivem numa bolha, né, onde cada um tem as suas razões e somente as suas razões, somente os seus argumentos na cabeça de cada um está certo, sem ouvir o outro, né? E às vezes a pessoa replica simplesmente uma definição, uma fala, e ela não sabe o que significa. Então, a gente pode dizer que a esquerda e a direita surgiram durante essa denominação durante a Revolução Francesa, nos anos de 1789, onde a elite, os ricos, a partir deste momento, vale lembrar que os trabalhadores, devido à Revolução Francesa, adquiriram alguns direitos, e eles já se reuniam. Nesta reunião, para se debater ideias para a França, ficava do lado direito os ricos e do lado esquerdo os pobres. Sendo assim, os ricos não queriam se misturar com os pobres e houve essa divisão. Alguns pensadores da época já eram contra essa divisão. Poxa, mas nós já vamos começar uma nova república dividido, né? Seja em partidos, como a gente chama hoje, seja em facções, seja que também eram, poderia ser denominados assim na época. Então ficou a direita sendo rotulada como a burguesia, aqueles que defendiam ainda as ideias do rei, algumas ideias absolutistas, e ficou a esquerda que defendia, né, uma maior participação dos trabalhadores, que defendia o maior direito da classe trabalhadora, lembrando que a França, naquela época, vivia um intenso caos social, com aumento de impostos, questões também sanitárias, passou, econômicas e, consequentemente, né, claro, políticas. Então, o fantástico da gente estudar a história, é que a gente vê que muitas coisas ao longo da história, elas são ciclos, né? Elas acabam se repetindo. Sempre quando eu estava em sala de aula, já tem muito tempo que eu não estou, mas ainda gosto muito da leitura, estou, né, tento ser curioso, ver os mais diversos assuntos, eu falava que o historiador, se você conseguir ver e interpretar a história, você consegue prever um pouquinho do futuro, né? Então, não é muito, como é que eu digo assim, não é surpresa nessa polarização que existe hoje no Brasil. Como dizem, né? Tudo que vai muito para a esquerda, numa hora é o pêndulo, né? Aí depois vai muito para a direita para tentar achar esse meio termo. E esse meio termo é muito interessante, Wilder, que você falou de direita e esquerda aí, né? A direita está do lado direito do rei, a burguesia e tal. Só que no Brasil, hoje, isso não está muito claro. Porque a gente tem aí uma direita que são pessoas trabalhadoras, tudo chão de fábrica, né? A gente vê que muito chão de fábrica é o que está apoiando a direita, e na esquerda a gente vê aí pessoas endinheiradas. Então, essa denominação aí já não está funcionando muito no Brasil, né? Não. Na verdade, se a gente for perceber e fazer uma breve pesquisa, a gente vai entender que esse termo direita e esquerda, principalmente nos países da Europa, ele já caiu em desuso.
ele é usado hoje no Brasil sem a devida interpretação. Ele é usado sem, quase que de modo pejorativo. E se a gente for ver ainda nas eleições municipais, tem um caso, eu queria, nesse mesclado de ideias que você acabou de dizer, tem um caso de uma eleição municipal no Rio, no interior do Rio de Janeiro, que você consegue, fato, tá? Teve atenção, filiado ao PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, ele é empresário e pastor. Então, assim, ilustra muito bem o que você acabou de dizer, né? Que é esse emaranhado que a gente não sabe o que é o quê. Então, este termo já não se usa mais, em alguns, já estão suprimindo em alguns países. A gente pode perceber que está deixando de usar esquerda e direita e estão vindo os termos novos, né? A gente pode ver, por exemplo, termos ambientais que estão sendo colocados, por exemplo, nos Estados Unidos, ou partidos ligados a religiões, estão pegando a direita e a esquerda e as suas mais diferentes ramificações e estão transformando em partidos ou em correntes de pensamentos políticos, para que tente sair de dentro dessa bolha, sair dessa denominação vazia de esquerda e direita, entendeu? Então, isso é crescente e eu acredito que em pouco tempo isso vai chegar ao Brasil. Talvez esses termos, segundo alguns historiadores, segundo alguns autores, durem até a próxima eleição presidencial. Depois já vai se começar a ter essa reformulada de pensamento no Brasil. A gente teve um bate-papo aqui recentemente, no primeiro dia do ano, com o João Gualberto, né? Cientista político, e num bate-papo que eu perguntei, esse é o fim do PT? Podemos dizer que o PT chegou ao fim? O PT que é um partido de esquerda. E aí ele disse que chegou o ciclo do fim do PT, que é um ciclo de 20 anos. Só que, ao mesmo tempo, que é um partido de esquerda, o PT chega ao fim, se é que chegou ao fim, né? A gente vê um crescimento de outros partidos de esquerda, como o PSOL. O Guilherme Boulos, por exemplo, foi para o segundo turno em São Paulo, na cidade de São Paulo, e muito forte. Por pouco não levou a prefeitura de São Paulo. Parece que tem uma crescente também de esquerda em alguns centros, alguns grandes centros. Também isso aconteceu também aqui no Espírito Santo, aconteceu em Vitória, em Cariacica também, onde a esquerda foi para o segundo turno. Então, o que a gente pode perceber nessas capitais e nesses municípios menores que também não tem segundo turno, mas que a esquerda foi bem votada, e outros onde tem segundo turno e a esquerda foi para o segundo turno. Onde não houve uma polarização, por exemplo, da extrema-direita ou da direita, principalmente ligada ao presidente, né? Onde não houve essa polarização de apoiadores do presidente e da esquerda, você pode perceber que uma terceira via surgiu. A gente pode dizer, por exemplo, o caso de São Paulo. Não uma terceira via como novidade, estou dizendo um outro caminho. Por exemplo, em São Paulo, tentou-se fazer uma polarização, inclusive o presidente fez campanha para... foi um dos poucos lugares que ele apareceu, que ele fez campanha junto. Então, lá não houve a polarização de esquerda com o grupo do presidente, o Dória foi e ganhou a eleição, o Covas foi e ganhou a eleição. Então, respondendo a pergunta diretamente, eu não acho que acabou esse ciclo. E tomo como exemplo, e acho que o nosso país em breve vai replicar isso, os pequenos municípios. Tem municípios que são governados pelo lado A e pelo lado B. Eles revezam isso ao longo do tempo. Isso é tem muito famílias comum. Muito comum. Tem famílias tradicionais em diversos municípios que ficam 8 anos no governo, 16 anos, aí vem a oposição e ganha outra ligada a outra família, nem que seja com nome novo, mas E eu acho que isso vai acontecer no Brasil. O Brasil está experimentando agora um movimento de direita e que a gente vai entrar mais um pouquinho daqui a pouco
mas aprofundar as ideias de direita, de esquerda, suas ramificações, tentar falar um pouquinho mais sobre isso, as pessoas vão experimentar isso, a questão econômica, a questão da supressão de direitos, né? Da mesma forma que experimentou com a esquerda. E daí, como é recente, porque a partir da Nova República, a partir da Constituição de 88, a gente ainda não teve uma polarização assim. Nós começamos com um presidente... teve impeachment, né? A primeira eleição pós Nova República, não foi? Collor, né? Então, mediante o momento econômico, não se pôde experimentar algo positivo. Né? Depois foi um vice que governou, depois que não teve tempo de implementação, e assim vai. Eu acho que ainda que isso não aconteceu, sabe, Wanderson? Acho que a esquerda não é o fim de um ciclo. Tá? Até porque, se a gente for olhar o momento que o país vive e os números de pesquisas que indicam a cada dia, este pode ser, eu acho que essa frase foi do próprio João, ou eu vi alguma pessoa falando, este pode ser um ciclo, o fim de um ciclo que nem começou. É dele mesmo, exatamente. Ele se refere ao presidente Bolsonaro. Só que a gente vê também que a esquerda, ela não tem um nome. Eu estava vendo até uma pesquisa hoje, acho que não foi na Jovem Pan que jogou a pesquisa, que o único que poderia vencer Bolsonaro num eventual segundo turno seria o Moro. No primeiro turno, o Bolsonaro está na frente. Eles colocaram vários. Uma pesquisa recente, né? A gente não tem um nome. A gente vai falar no Haddad? Não dá porque né, o PT está muito queimado. A gente vai falar no Boulos? Talvez, mas só que o armamento contra o Boulos é muito grande. Então, não tem um nome. O Ciro Gomes, talvez? Não sei. Eu vejo uma esquerda ainda que precisa fazer um líder, sabe? Volta a se fortalecer, se reerguer. Né? Olha, historicamente, a esquerda no Brasil nunca foi unida. Se a gente pegar, por exemplo, a eleição que Lula foi para o segundo turno com Collor, o Brizola, o Collor foi para o segundo turno, sendo que a esquerda tinha maior votação que ele, que foi Lula e Brizola. O Brizola não anunciou apoio ao Lula no segundo turno. Se você vê, na época, então, era o PCB, que era que virou o PC, que virou o PPS depois, que era o do... Fugiu o nome do líder, que hoje está o Cidadania. Fugiu o nome vou lembrar o nome do político que liderava ele aqui. Então, também não declarou apoio. E assim sucessivamente. Enquanto a esquerda no Brasil foi sozinha em voo solo, ela não conseguiu governar. No dia em que alguns ficam chateados com essa fala, que é uma fala que com certeza chateia quem é da esquerda, enquanto o PT, o Partido dos Trabalhadores, não se rendeu ao capital de se colocar um dos maiores empresários do país, José Alencar, de vice, então no PL, Partido Liberal, olha aí, a esquerda e direita, colocar um empresário da direita, podemos dizer assim, de vice, não ganhou a presidência da República. Entende? Então, assim, e outro fato que a gente precisa falar, Fernando, sobre essa questão de falta de liderança, eu cito sempre nas minhas conversas, sempre no bate-papo, que a gente, ao longo da história, toda crise produz líderes. E essa crise que nós passamos no nosso país, não se produziu um líder. A gente tem crise política desde quando o Lula ela se aflorou mais ainda, desde quando o Lula apontou Dilma para ser candidata à sucessão dele. Talvez o maior erro do Lula, né? Pois era gerentona, mas que a gente sabe hoje, nós estamos vivendo isso, um reflexo disso. Hoje, a falta de habilidade política,
a falta de um líder pode ser um dos grandes problemas que o nosso país vive, que a gente tem uma crise política hoje em curso, né, no Brasil há muito tempo. Nós estamos caminhando e aflorando cada dia mais com a crise econômica. Eu não estou aqui culpando, nós estamos falando de governos, eu não estou aqui nomeando o que está acontecendo no governo agora, eu estou fora da bolha. É só ir ao mercado que você vai ver cada dia a diferença que é de preço das coisas, a diferença do combustível. Então, isso está em curso no país. Então, a gente tem uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, que nós estamos vivendo agora, e que é alvo também de diversas bate-boca na internet. E daqui a pouco nós vamos caminhar para uma crise social, porque não se paga auxílio a quem precisa. Um quer tomar vacina, o outro defende que não quer tomar vacina. No verão passado, estava no carnaval tomando bebida que você sabe lá de onde é a procedência. Assim, sabe? Questionam, como se tivesse essa... Eu vejo pessoas no Facebook, eu não vou tomar, assim, dá preguiça. Como não vai? Você não tem essa opção. Pela nossa legislação, você não tem essa opção. Então, assim, gente, momentos difíceis. Eu acho que a nossa sociedade, quando aflorar ainda mais essa crise econômica, e se aflorar, né, se não houver habilidade do nosso governo de cessar ela, de conter essa sangria, nós vamos viver dias de uma crise social muito grave. Tá? Tem recadinho? Tem recadinho aqui no YouTube, olha. A Aline Pirovani Castro Cogo. Boa tarde para você, viu, Aline? Ela fala assim, os partidos de esquerda mais moderados precisam se unir se quiserem fazer uma oposição mais efetiva ao atual governo, que seja para perder em 2022 com dignidade. Pois é, né? É justamente aquilo que a gente falou. Não tem... uma coisa que sempre me chama a atenção, a gente tem 2 governos que têm nome, né? Tem uma marca, e a gente não pode negar que são 2 líderes, para o bem ou para o mal, são 2 líderes, porque a gente tem o Lula, que tem o lulopetismo ou lulismo, e a gente tem Bolsonaro, que tem o bolsonarismo. Nenhuma outra presidência ganhou um nome, né? Eles ganharam. Então, para a gente conseguir superar, por exemplo, o Lula, eu fico imaginando uma eleição de Lula e Bolsonaro, o que daria, gente? Seria seria interessante, né? Seria bem interessante. Qual o seu ponto de vista? Eu acho que dificilmente isso vai acontecer, sabe? Por um motivo ou outro, eu acho que isso não vai acontecer. Eu penso o seguinte, tem um movimento hoje que a gente sabe recorrente nas redes, crescente nas redes sociais e em meio aos parlamentares, sem até placar na internet, que é um movimento de impeachment, né? E tem o Lula, então pode ser, né? Pode acontecer, é um movimento político, né? Pode ser por via política ou pode ser por via judicial, desde que se impute um crime de público, né? De dolo público. Então, pode ser uma forma que Bolsonaro, né, não esteja, e também por conta das condenações que Lula, por mais que esteja recorrendo e tal, tem nas costas, também acho muito difícil a participação dele. Mas, eu falando sobre o que a Aline disse aí, então eu acho muito difícil esses 2 líderes, vamos dizer assim, bater de frente um com o outro num processo eleitoral. Mas eu vejo que, caso não aconteça algo que interrompa o mandato de Bolsonaro, eu vejo ele no segundo turno. Se a gente pode avaliar os números hoje, que Bolsonaro está no segundo turno. Em torno de 20% a 25%, de 20% a 30% do eleitorado, né? Mesmo que ele caia, que vá para 20%, e saia esse monte de candidato de outros partidos que a gente tá vendo ensaiar, Ciro Gomes, o PT lança um, o PSOL lança outro, Dória, o Luciano Huck, o Sérgio Moro. A única certeza que a gente tem com esse monte de candidato é que o Bolsonaro está no segundo turno. E aí nós vamos ver todo mundo se acotovelando para ver quem vai contra ele no segundo turno. E aí a gente vê, Fernanda, mais uma incoerência
né, da população, das ideias, que você pega, por exemplo, quem tem mais chance, que chega mais perto de derrotar o Bolsonaro numa eventual eleição é o Moro, que tramita pelo mesmo campo ideológico dele. Pois é, né? Não tem nenhum nome da esquerda que bata de frente. O Ciro, ele apagou, né, Wilder? Ele está bem apagado. O Ciro precisa falar para o povo. Enquanto ele continuar falando bonito, aquele português que ninguém entende, ou poucas pessoas entendem o que ele fala, quando ele estiver falando aí aos ventos ou para um público muito, muito qualificado, ele vai ficar do tamanho que ele está. Ele foi, por exemplo, a gente vê todo dia governos estadual, o governo federal, às vezes renegociar e perdoar dívidas de grandes banqueiros, de grandes empresas. A gente vê isso, cansa, sai na imprensa todo dia. O Ciro disse que ia fazer isso para quem devia até, eu não sei se era 3, 4, 5 mil reais, virou motivo de chacota. Mas será que ele comunicou com o povo? Será que ele soube falar o que ele ia fazer? Se isso acontece todo dia pegando empresa, por que não pode acontecer para o cara que está lá com a sua empresa quebrada por conta de uma pandemia, que o cara... Entende? Assim, muita incoerência também, né? Muita, mas é isso, nós vivemos, o momento é esse, é o momento da sociedade da incoerência. Você, eu falo, você ser de esquerda hoje para a direita é um crime, é um pecado, e você não pode falar, porque se você critica alguma coisa do governo Bolsonaro, você é petralha. Se você critica o governo do PT, você é bolsominion. É verdade. É um negócio difícil. Wilder, eu tenho o maior orgulho que eu já fui expulsa de um grupo de WhatsApp de esquerda e fui expulsa de um grupo de WhatsApp de direita. Então, eu estou no caminho certo, né? Legal. Então, olha, Fernando, a gente vamos falar... nós falamos de direita e esquerda, e também nessa época aconteceu não era grupo de WhatsApp, mas as pessoas eram expulsas de um dos lados, tá? Você estava no lado da burguesia, mas às vezes você defendia alguma flexibilização para a classe, né, dos trabalhadores, por exemplo, você não era bem visto ali. Da mesma forma, o cara que era trabalhador defendia algo para a classe mais rica, ele não era bem visto lá na esquerda. E aí surgiu o quê? O famoso centrão, entendeu? E aí surgiu o centro nessa época, né? E a gente pode acompanhar a atuação do centro, principalmente na política brasileira. Ela não é, por muitos, bem vista, né? Por conta de diversos movimentos que a gente vê aí. Wilder, só para o pessoal que está chegando agora, nós estamos fazendo um bate-papo com o professor de História, né? Ele que é pós-graduado em História do Brasil e em Gestão Pública, professor Wilder Barbosa. Estamos falando um pouco sobre essa questão de direita, esquerda, essa briga que existe, esse embate entre esses dois lados. Tem mais de que dois lados nisso tudo, né? E eu gostaria, assim, de ler um artigo. No começo do programa a gente teve um problema técnico de áudio e o artigo que eu li aqui, o pessoal não pôde acompanhar e queria seu ponto de vista depois sobre esse artigo do Arthur Wernesbeck Neves, ele que é jornalista e hoje empresário do ramo de hotelaria lá em Domingos Martins e tem tudo a ver com esse nosso bate-papo aqui hoje. Vou ler aqui o artigo dele que foi escrito e enviado para a nossa redação. Tenho evitado falar sobre política por causa da turma da bolha, mas hoje resolvi escrever o que penso. Vamos lá. Parte considerável da sociedade está se comportando como se vivesse numa bolha. E o que isso representa? Para quem é da bolha da direita, nada que foi feito nas últimas décadas tem valor. O Plano Real, programas sociais, ampliação enorme do ensino técnico e superior, entre outros. Nada disso presta para quem está na bolha da direita. Para a bolha da esquerda, não existe governo.
Não existe a retomada dos investimentos em infraestrutura, programas excelentes do agronegócio, programas sociais e benefícios para as empresas manterem seus empregos durante a pandemia e recuperação das estatais, entre outros. Só o que existe é um presidente louco e o seu gado. Não enxergam absolutamente nada que o governo faz, nada presta. A turma das bolhas é de uma cegueira sem fim. Com esses não existe diálogo, mas fora dessas bolhas existe vida inteligente e existências de bons debates, onde críticas e elogios são manifestados e respeitados. Enfim, governados por corruptos, antas ou loucos, saiam da bolha. Esse, então, é o artigo do Arthur Wernesbeck Neves, jornalista e empresário do ramo de hotelaria em Domingos Martins. Muito Estão bom. todos nas bolhas. O que você me diz sobre esse artigo, sobre o seu ponto de vista, em Wilder? Olha, eu vejo que realmente a gente foi muito feliz quando escreveu, né, esse artigo. É isso, a gente vive numa bolha. E quem vive nessas bolhas, independente do seu lado, é difícil dialogar. Nós estamos vivendo num processo, né, que cada vez mais, e aí tem um ponto que a gente precisa ter atenção no nosso país, que cada vez mais a pessoa se fecha numa bolha e se radicaliza. Tá? E aí não importa os dois lados. A gente vê, por conta da direita estar no poder, né, e quem detém o poder fica, obviamente, mais em evidência, vira o tal da vidraça, se deixa de ser pedra, né? Então a gente vê uma radicalização. Essas bolhas que a gente diz, o cara vive nela e ele acha que ele tem razão, ele replica alguns conceitos. Por exemplo, você vê, lá no início da nossa conversa, a gente estava falando, o cara, ele defende, ele é liberal. Não, eu sou liberal. E uma das características do liberalismo é você defender, diante da lei, uma igualdade. Aí vem uma vacina e o cara não quer tomar. Mas ele é liberal. Isso, entende essas contradições que a gente tem ao longo, e por conta dessas bolhas que a gente pode dizer, aí vê o cara que a gente pode citar um monte de incoerências, né? O cara que não... qualquer coisa que você vai conversar, o cara, mas e o PT? Mas e o Lula? Se você fala alguma coisa que critica a direita, né? E ao contrário, se você fala, você, como eu já disse, vira bolsominion. E é tão fácil a gente encontrar contradições na nossa vida, vou dizer na nossa vida, para cada um olhar para dentro de si. E eu acho que quanto mais, Wanderson, Fernando, a gente vai ficando mais velho, você fica mais propenso a falar o que você pensa, né? A vida vai passando e você vê amigos que você pensava que eram de uma forma e é de outra, que pensavam uma coisa que pensa outra. Quem me acompanha vê que eu evito polemizar. Às vezes eu estou num grupo de pessoas conversando, eu vejo a pessoa usar uma etimologia, né, ou um conceito errado, eu fico quieto, sabe? Às vezes eu nem opino, eu podia opinar, eu nem opino, em respeito, para não desqualificar, mas tem hora que você não aguenta. Então, teve um dia que tinha um cara que foi criticar a questão da corrupção, principalmente a classe política. A gente viu uma classe política sendo demonizada ao longo dos anos, e não é para menos, a gente viu muitas pessoas erraram, e aí o cara veio falar comigo, foi até uma questão pessoal, por eu ser envolvido com política e gostar de política, o cara foi falar de corrupção de política, de governo, não sei o quê, de Petrobras. Eu fui obrigado a falar com ele, meu amigo. Eu sei, você rouba sinal de TV pirata. De repente, se você fosse dirigente da Petrobras e que tivesse acesso a você roubar, seria a Petrobras, você roubaria. Quem me garante que não? Sim, o cara, eu dei sorte que ele não queria brigar comigo, mas é a verdade. Sabe? E as pessoas não... É muito fácil, ó. Você aponta o dedo, aquele ali. Hoje a gente está vivendo uma sociedade que incrimina tudo, que você coloca uma postagem no Facebook e o cara já vem te rotulando de algo. Hoje todo mundo é juiz das redes sociais, né? Todo mundo é juiz, julgador. Juiz, político, analista
Agora, sim, é interessante você falar dessas questões, né? Por exemplo, da pirata, né? Você falou da questão da TV pirata e tudo mais. Os pequenos gestos mostram a corrupção nas pessoas. Aquele troco que você recebe a mais, que você não fala com o caixa, que você pega para você. Aquela carteira que você acha na rua e pega o dinheiro que está dentro ali, devolve só o documento. É um jeitinho para passar numa fila de alguma coisa, para poder ter benefício para sair na frente. Então, tudo isso são gestos que não deixam de ser uma corrupção. As pequenas corrupções diárias, né? Que está na nossa sociedade, né? Mais apontam, mas esses né, as pessoas que porventura fazem isso, são os que mais apontam o dedo. Isso que exatamente. Que chateia, sabe? Isso chateia. Mas, momentos difíceis. Voltando... Pode falar? Pode, fica claro. à vontade. Então, a gente estava conversando, por exemplo, do liberalismo, aí é mais um conceito, o cara fala que é conservador, que é liberal, né? Como a gente fala do liberalismo, que ele é uma política baseada na liberdade, como o próprio nome diz, não é isso? Mas que todos nós somos iguais perante a lei, e assim, você vê alguns governos liberais defende, por exemplo, a questão de abertura de mercado, de livre mercado, a questão de privatização, né? Mas você vê, a pessoa fala, não, eu apoio o governo, porque o governo é um governo liberal. Wanderson e Fernanda, quantas empresas foram privatizadas até agora nesse governo ao longo de quase 2 anos? Nada, né? Sendo que um ponto... E o próprio governo se auto-intitula liberal, o próprio ministro da Economia se intitula liberal, né? Nós vemos e não estou defendendo isso, tá? E eu acho que não é o momento, precisa se repensar, é fato, o tamanho do Estado, mas não é hora de se privatizar nada. Na pandemia, com o dólar lá em cima, valendo 5 vezes mais do que a nossa moeda, na hora de vender nada, né? Mas você vê que o governo não tem um plano para isso, um governo liberal. E as pessoas ficam, não, porque eu defendo que o governo é liberal. Mas a principal característica do liberalismo, o governo não colocou em prática, né? Agora a gente fala também, por exemplo, tem como eu falar que uma pessoa de esquerda é conservadora? No âmbito político, o que é uma pessoa conservadora? Vamos dizer assim, essa polarização que o Brasil vive sem critérios, no Brasil não, mas se você for pensar de fora para cá, a gente pode perceber que é possível porque não se usa esquerda e direita, isso se usa os mais diversos termos, e eu citei alguns termos, por exemplo, que eu coloquei a questão ambiental. O cara pode ser ambiental, mas ele pode defender a questão ambiental, mas que uma unidade de conservação seja privatizada, né? Então, assim, o que é o conservadorismo? Ele é uma filosofia social que defende a manutenção das instituições tradicionais, tá? Então, o conservadorismo é isso, ele defende que as instituições tradicionais sejam conservadas, tá? E eu quero dizer depois, isso no contexto da cultura, né, da civilização, da sociedade em que se vive. Então, se essas instituições, ela tem que ser, se é uma ideia conservadora, elas precisam ser conservadas, não há porquê pessoa que se julga conservadora atacar, por exemplo, o STF, que é uma instituição, né, conservadora, por que não? Se ela faz parte da nossa história, ela faz parte do contexto da nossa civilização, da nossa cultura, né? E aí tem 2 tipos, a gente pode dizer, de conservadorismo. É um metafísico e o outro pode dizer empírico. O primeiro, esse metafísico, lá no início, como surgiu o conservadorismo, ele era principalmente para poder conter as ideias
da Reforma Protestante e do Iluminismo. Preste bem atenção, a gente tinha um momento na história onde o conservadorismo foi usado para conter as ideias do Iluminismo e a Reforma Protestante. Aí você vê uma pessoa que eu estou falando aqui, Fernanda e Wanderson, claro que a pessoa pode pensar o que ela quiser pensar, ela argumente da melhor forma para ela, mas eu estou dizendo que o cara se declara, eu sou conservador, mas defende o fim do STF, que é uma instituição, né, que tem ao longo da nossa história, que você pode gostar ou não da atuação dela, você não tem o direito de defender o fechamento de... você não tem o direito, algumas pessoas podem assustar, você não tem o direito, eu tenho a livre... Não tem, porque é constitucional. Você não pode desobedecer à lei, a não ser que se faça uma nova Constituição e jogue o contexto do Estado, a instituição no chão, se construa uma nova forma. Mas isso, Wilder, eu acho que, só te cortando, assim, eu acho que isso é reflexo das indicações que foram feitas, por quem foi feita. A esquerda, né, do PT, do Lula, a turma da esquerda indicou vários ministros, uma boa parcela dos ministros que estão lá foram indicações de presidenciáveis ligados à esquerda, da esquerda. Talvez isso seja reflexo daquele que é conservador, que condene hoje, peça talvez o fechamento do Congresso. Mas eu acredito que é mais por conta dessas indicações e que se faça realmente uma reforma na Constituição. Não sei se você pensa dessa forma. Eu penso o seguinte, concordo que foi, mas se você procurar decisões que estes ministros deram a favor da esquerda ou de ideias de esquerda, você não vai achar. Entendeu? Então, assim, ou pode achar uma ou outra. Eles não se caracterizaram e não se destacaram por ajudar um dos dois lados, digamos, podemos dizer assim. É muito mais pelas polêmicas de julgamento de um caso de corrupção, da legalização do aborto, da legalização das drogas. Eles se destacam e chamam a atenção de grupos mais radicais, mais por estes assuntos do que pela sua própria atuação jurídica. Sim, então é por isso... seja de direita ou de esquerda, sendo de direita ou de esquerda, de qualquer que seja os lados, né, sua posição, hoje a mídia, né, ficou muito mais acessível, né, através das redes sociais, o WhatsApp, Facebook, Instagram, seja qualquer meio. A comunicação hoje está mais efetiva, está mais ágil, mais rápida, então tudo chega com muito mais facilidade até as pessoas. Sim. Então a formação de opinião acaba sendo muito mais rápida. Antigamente só se tinha, era o jornal de papel, ou era a televisão ou o rádio. Hoje nós temos a internet, que é um avião, ultra, mega rápido, entendeu? A informação é em tempo real. Se aconteceu uma coisa aqui agora, em questão de segundos, já chegam nas redações, já viraliza nas redes sociais. Talvez seja também um reflexo do acesso à informação, à comunicação. Talvez que muitas vezes é muito mal aproveitada e acaba se resultando aí opiniões errôneas que induzem as pessoas ao erro. É isso mesmo. Infelizmente, as pessoas não têm... Primeiro, a sociedade que a gente vive no Brasil, as pessoas não têm o hábito da leitura, né? Eu sempre falo, e quanto eu estava em sala de aula, eu sempre procurava ver os dois lados. Por exemplo, você vai criticar a ditadura militar, né? Ou melhor, você vai estudar sobre a ditadura militar. Se você lê um livro escrito por um general, você vai ter uma visão. Se você lê o livro escrito por um militante, pelo intelectual da época, é outra visão. Então, toda história tem dois lados. Uhum. E é isso que a gente precisa entender na rede social, principalmente. Você precisa entender o contexto, você precisa ler. Às vezes a gente recebe, há umas 2 semanas atrás, da Com Elias, né, do grupo aí aqui, a gente faz parte de um grupo em conjunto no WhatsApp, e a pessoa colocou perdão da palavra, mas uma asneira sobre
Vacina, vamos falar sobre isso, mas a gente pode falar tantos temas. Aquelas famosas correntes de WhatsApp, que a pessoa, se ela for lá no WhatsApp que ela recebeu, ela copiar aquilo, abrir o Google e colocar, ela vai ver que é fake. Tem 30 sites desmentindo aquela informação e a pessoa não se dá o trabalho. Se a pessoa, eu respeito, Wanderson, se a pessoa falar assim, não, eu quero divulgar mentira, eu respeito todas as opiniões, assim, eu quero divulgar, beleza, você quer ser um mentiroso, ok. Agora, não venha pregar isso como uma verdade, sabe? Então, assim, essas mais diversas filosofias que a gente pode falar, liberalismo, conservadorismo, comunismo, socialismo, eu gosto de conversar com as pessoas que defendem o seu ponto de vista, né? Mas é preciso ter conhecimento. Então, assim, um apelo é para que as pessoas procurem, é tão fácil, do mesmo jeito que a gente acessa hoje um WhatsApp, a gente acessa o Google no nosso celular, que é não só ele, mas tantos outros mecanismos de pesquisa que a gente tem. Ver a informação antes de repassar. Sabe por quê? Eu fico chateado, principalmente quando atinge a honra de outra pessoa. Pode ser do presidente Bolsonaro, pode ser do governador Dória, do governador Casagrande. Você atingir a honra de outra pessoa, a troco de quê? Isso acontece nessas correntes, demais. Verdade. Então, assim, deu essa, conforme você disse, essa agilidade e também deu voz a pessoas que não se dão o trabalho de propagar a verdade ou de querer, né, contribuir um pouco para esse momento que a gente vive. Olha que situação, Fernando, antes de você falar aí, olha que situação interessante aqui no Espírito Santo, né? Nós temos um governador, né, que é no Partido Socialista, né, que muitos críticos falam, de esquerda, aquele povo vai para lá criticar e tudo mais, num estado onde o presidente foi eleito pela maioria da população, presidente de direita. Olha que coisa interessante, um governador que é taxado de esquerda e um presidente de direita eleitos no mesmo estado. Né? Como é que pode? Como é que você explica essa divisão assim dentro de um único estado, né? Qual o seu ponto de vista? Quando eu falo de crise política, eu falo desde a base. Por exemplo, as pessoas precisam aprender, e eu vou dar um exemplo, porque para mim o pior de tudo, disso que você falou, acontece no legislativo. Porque você votar em cargo majoritário no seu estado para um partido de esquerda e nacional no direito, talvez não impactam tanto do que você fazer isso dentro das câmaras, né, dentro do legislativo. E vou citar um exemplo. O cara vota no Bolsonaro para presidente e vota no deputado federal da esquerda. Tudo que o Bolsonaro tentar colocar no Congresso Nacional, o cara vai votar contra. Então, contraditório, né? É isso. Então, eu acho, e essa contradição, ela tem atrapalhado muito o nosso país. E aí, por quê? Porque leva o executivo a ter que negociar com o legislativo. Eu penso que se você acha que o melhor é o presidente X, tenta votar num deputado que vai dar a tranquilidade para ele, sabe? Para que ele possa colocar o plano de governo que você votou, que ele possa colocar o plano de governo, que possa executar o plano de governo. E aí as pessoas votam ao mesmo tempo, votam num presidente de esquerda e votam num deputado federal de direita. Da mesma forma, o conflito está armado. Então, assim, eu acho que nessa questão política, a primeira coisa, o Wanderson e Fernanda, as pessoas começarem a se preocupar com o legislativo. Tá? E nós estamos longe disso, porque se você perguntar, a maioria da população não sabe quem votou para deputado estadual e federal na eleição passada. Não sabem. Se sabem, não acompanham o mandato. Tá? Sendo que a gente tem tantas formas de acompanhar mandato hoje. Os sites estão aí de transparência e tudo. Você dá simplesmente um cheque em branco para o cara passa a ser incumbido de um deputado federal, por exemplo. Você dá um cheque para o cara, você assinou, você vai para Brasília me representar. O cara fica em Brasília de segunda a quinta. Tá? E aí, quando o cara geralmente tem ainda a vida social dele, tem a família, tem as ações parlamentares do Estado,
Quando o cara volta para pedir voto daqui a 4 anos, o cara fala, pô, mas você voltou só daqui a 4 anos, mas o cara você mandou ele para Brasília trabalhar para você. Acompanha na plataforma, acompanha o mandato no site dele, manda um WhatsApp, telefona para o gabinete, manda um e-mail. Não sabe? dá para o deputado ficar em campanha permanente rodando as ruas da Não. cidade todos os dias. Não dá. E além disso, por exemplo, o Espírito Santo, eu falo, a minha esposa não é do estado, e quando ela veio para cá, até por eu estar no meio, ela falou, pô, mas aqui no Espírito Santo é tão fácil você ver um deputado, você ver um prefeito, que é um estado pequeno, né? E é tão fácil o acesso. Hoje, por exemplo, a gente participa de um monte de grupos de WhatsApp que tem representantes. Então, assim, é fácil chegar, não necessariamente precisa da presença do cara aí na sua casa, no seu município, dá para você acompanhar o trabalho. Então, mais do que, primeiro, você precisa aprender né, votar de acordo com o pensamento, né, dar condições de trabalho para quem está no executivo e acompanhar o trabalho parlamentar, porque às vezes também você vota num cara achando, quanta gente, vamos nominar aqui, quanta gente se decepcionou em rede social, você vai ver, com a atuação do Fabiano Contarato, senador pelo Espírito Santo. Muitas críticas, muitas. Muitas críticas, mas assim, a pessoa conhecia o trabalho dele? A pessoa sabia da vida dele? Ele teve uma mídia, ele ficou muito conhecido pela atuação dele como delegado na área de trânsito, sim, né? Sim, ganhou mídia em rede nacional, no Fantástico, com reportagens. Então ele era o cara, o delegado linha dura. Então as pessoas acreditavam que ele seria uma atuação linha dura, mais conservadora, e aí isso decepcionou no caminho aí, nesses 2 anos aí de mandato. Porque não conhece a vida dele, não pesquisou para votar, a vida pessoal, as ideias dele, o pensamento dele. Ele, na rede social, expressa isso, né? Muito fácil você fazer uma busca no site e pesquisar a vida do cara. Então, assim, e as pessoas não se preocupam com isso, não tem essa, entende? É verdade. Isso aí, ó, tem um recadinho aqui. O Orlen Barbosa, Wilder para presidente. Tem meu voto, hein, Wilder? Também não tiver o voto, hein, Fernando? Se não tiver o voto do meu irmão, aí eu vou. Tem mais alô, Fernanda? Tem sim. O Ricardo Eugênio Pinheiro, ele fala um negócio interessante, que a gente começou falando sobre isso. Por exemplo, Estados Unidos você tem republicano e democrata. É isso, né? Tem os menores lá que não... Mas é republicano e democrata que vão lá no poder. Aí ele fala assim, o Ricardo Eugênio, eu acho que essa confusão aqui no Brasil acontece entre a esquerda e a direita devido à quantidade enorme de partidos que existem no país e também a falta de projetos políticos partidários. O que você acha dessa afirmação dele? Concordo plenamente. Nós só perdemos em número de partidos para a Índia, se eu não me engano. Só perdemos para a Índia. Então, assim, a gente... por mais que a legislação esteja endurecendo a formação de novos partidos, num determinado momento da história, não era assim. Então, você, com pouquíssimas assinaturas, você abriu um partido. Endureceu tanto que o próprio presidente não conseguiu formar o partido dele, que é a Aliança, que ele tem uma porcentagem mínima para poder construir o partido que ele quis. Então, assim, a gente vê que isso está progredindo, essa dificuldade de se abrir partido no Brasil. Mas é isso. E aí eu cito, lá no início da nossa conversa, a dificuldade que é de se conversar, de se formar uma frente ampla para poder debater, e eu não estou falando nem eleitoral, não, debater o país. Aí você tem, por exemplo, tinha até então o PT como um dos maiores partidos ou o maior partido de esquerda no Brasil, e que outros orbitavam, né? O PCdoB, o próprio pessoal que saiu do PT, apesar de não estar coligando, na época podia coligar, mas orbitava, né? A gente via que estava com algumas ideias. E eu acho que esse é o grande problema, porque quando você está no executivo e precisa dialogar com esse monte de partidos que existe no país, aí você está ferrado, desculpa a expressão. Você não consegue construir uma base sólida que vai te dar condições de implementar as mudanças que você quer enquanto gestor. É exatamente isso, né? Deveria haver uma redução aí de número de partidos, pelo menos a
4, 5 ou até menos. E reduzir também o número de parlamentares, né? A gente conversava com um representante das revendedoras de carros da Ford no Brasil, que ele falava que o que onera muito a máquina pública são esses montes de parlamentares, são muitos parlamentares, é uma despesa muito alta o Congresso Nacional. São muitos assessores, é um custo muito grande para manter a máquina pública no modo geral, não só o Congresso, né? Seja os ministros, o STF, seja o Palácio do Planalto. Então tem que haver uma reforma política, uma reforma administrativa, uma reforma tributária muito pesada para que se tenha, de fato, um país que alavanque, que vá em frente, seja de direita ou seja de esquerda. Nós estamos aqui na nossa reta final do nosso bate-papo com o nosso amigo Wilder Barbosa, uma conexão direto de Vitória, né, por meio virtual, falando um pouco sobre a questão da direita e da esquerda. E participa com a gente, mandando um alô aqui, a Lucinha Carmo, a Ana Cláudia Concas, o Fagner Massini, a Ana Maria Concas, temos aqui o Alexandre de Souza Melo e o Felipe Zanirati Veloso, muitas pessoas acompanhando, então, esse bate-papo que está sendo transmitido pelo YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, sempre que tiver um programa aqui ao vivo, você vai receber a notificação. Nós temos aqui o programa Aqui nas Cidades, um programa diário, de 9 às 10 da manhã, de segunda a sexta, programa Ponto de Vista, toda terça e toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, e vem muito mais programas por aí. Aproveita também, siga a nossa página no Facebook, segue a gente lá no Instagram. Aqui a notícia não para, é notícia 24 horas por dia da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O que é notícia está aqui no aquinoticias.com. Quero agradecer a disponibilidade, né, a experiência, a expertise de falar desse assunto tão importante, né, para a sociedade, para esclarecer, né, um pouco do que é esquerda, o que é direita. Muitas pessoas, a gente estava falando, que fica nesse embate e não sabe nem o que significa a direita e o que significa a esquerda. Wilder, muito obrigado pela sua disponibilidade. Ô, Wanderson, Fernanda, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. É muito bacana a gente poder colocar um pouquinho do que a gente pensa, né? E fazer esse apelo para a nossa sociedade aí. Vamos pesquisar, gente, vamos ver antes de divulgar uma informação, vamos tentar ler sobre um assunto, faz uma pesquisa na internet. É tão simples para que a gente não possa... porque às vezes você fala para dentro de um grupo e para outro você é chacotado. Uma das duas bolhas que a gente falou lá no início da nossa conversa está te chacotando. Então, assim, gente, é isso. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no grupo e colocar à disposição aí para os momentos. Claro, vai ser um maior prazer estar te recebendo às portas aqui do aquinoticias.com, em nome do nosso diretor Elias Carvalho. As portas estão abertas para sempre que tiver uma oportunidade para um bate-papo proveitoso, uma tarde de muito esclarecimento. Agradecer também, né, a nossa colega jornalista Fernanda Zandonati. Obrigado, Fernanda. Valeu, Wander. Valeu, Wilder. Ai, que coisa boa, viu? Conversar com o professor. A gente ganha umas aulas aqui que são maravilhosas. Obrigada mesmo pela participação. Pessoal que está em casa, obrigada pela participação aqui, pela companhia nessa tarde quente aqui, né? Está quente hoje. E daqui uns dias, na quinta-feira, né? A gente já está de volta. Tem mais um bate-papo. A gente já está confirmando aí nosso entrevistado. E a gente vai estar juntinho aqui de novo, tá bom? Tá certo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Wilder. Obrigado a você de casa pela sua audiência. Acesse aquinoticias.com e fique sempre muito bem informado. Até a próxima.